Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Semana do discipulado raiz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Escrevam aí assim. Escrevam assim. Eis-me aqui, Senhor. Enquanto vocês vão chegando, escrevam aí, eis-me aqui, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Isso. Vai botando aí, eis-me aqui. Se possível com letra maiúscula, tudo em caixa alta. Eis-me aqui, Senhor. Pode contar comigo. Glória a Deus. Até que não sobre mais nada em mim. Gente, louvado seja o nome do Senhor. Vambora. Semana do Discipulado Raiz. Hoje com um convidado mais do que especial. Tem gente que é especial, tem gente que é mais do que especial, né? Você sabe que Pastor Danilo, eu não sei se eu vou conseguir falar só Danilo. Você pediu para eu falar Danilo? Por favor. É pedir mais do que eu sou capaz. Não se impressione com as barbas brancas. Mas Paulo, a Bíblia diz que Paulo, ele era usado com milagres e sinais extraordinários. Aí eu fico pensando, além de milagre, ele ainda fazia sinal extraordinário. Existem pessoas que dão a mais do que já é esperado, né? E eu louvo a Deus, meu querido, pela sua presença aqui. Já quero falar isso agora, porque tu és referência para o Brasil já há tanto tempo, referência para a nação. Na época que eu pastoreava a igreja, há mais de 10 anos atrás, eu pastoreei a igreja em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, uma terra difícil de pastorear. Naquela época, o alimento que eu tinha era o material que eu comprava dos seus livros, das suas apostilas. Eu lembro que na época você falou um pouquinho sobre uma estratégia chamada Aliança de Sangue, se eu não me engano. Aliança de Milagres. Milagres. Nós tomamos posse daquele negócio, todo mundo com pulseirinha, foi fantástico. Foi sobre. Até hoje eu ensino isso para uns. Mas não quero perder tempo, porque o tempo ele é muito veloz aqui na live do Instagram. Nós estamos iniciando, então, pessoal, a semana do discipulado raiz. Sempre quando tem o raiz é porque tem o Nutella, né? Semana passada, pastor, nós tivemos a semana da adoração raiz. E foi tremendo, porque nós recebemos o Sérgio Lopes aqui, o Carlinhos Félix e alguns outros colegas. Na semana anterior veio o Judson de Oliveira. Então nós temos falado aqui um evangelho muito simples, muito verdadeiro, muito legítimo, sabe? E Deus tem sido generoso em nos conectar com pessoas que estão nessa energia, nessa verdade. E foi um presente para nós a indicação do apóstolo Ricardo Wagner. O apóstolo Ricardo Wagner, ele é um gênio, né? Um homem que tem uma mente sobrenatural. Já esteve aqui 3 ou 4 lives e todas elas mudaram minha mente, mudaram minha convicção. Mas seja muito bem-vindo, se quiser se apresentar para os poucos que não te conhecem, e vamos embora. Obrigado, Ricardo. Prazer estar com você aqui. De fato, esse amigo em comum nos inspira. Pastor Ricardo lá faz uma revolução naquele interior do Rio Grande do Sul e o ministério dele vai para muito além das fronteiras ali. Bom, para quem não me conhece, eu sou pastor aqui em Ribeirão Preto, norte de São Paulo, lugar para onde vim aos 20 anos de idade como missionário, com o desafio de plantar uma igreja aqui.
E aqui estou já com 54 anos, então 30, praticamente 30, quase Uau. 34 anos nessa cidade, pastoreando a comunidade cristã de Ribeirão Preto, uma igreja linda que o Senhor me deu o privilégio de gerar e de permanecer nela por todo esse tempo aí. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. aqui a gente está servindo a Deus com simplicidade, com muito compromisso com a palavra e empolgados pelo que Deus ainda vai fazer, né? Amém. Porque o que está diante de nós é bem maior do que tudo que a gente conquistou. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que estamos em rumo à restauração de todas as coisas, em rumo ao triunfo de Cristo. Enquanto muitos estão pensando no anticristo, eu até não duvido que possa aparecer alguém com esse título, mas eu creio muito mais no triunfo de Cristo, porque essa é a promessa que nos carrega e nos sustenta até hoje, né? É isso aí. É isso aí. Eu creio nisso também. Mas vamos falar. O que eu fiz? Esse final de semana eu assisti uma pregação sua extraordinária, onde você estava apresentando o seu livro Fazedor de Discípulos no culto na Power Church, e ali você falou sobre as canas, sobre Labão, sobre alguns princípios, aquilo foi sobrenatural, e depois no finalzinho você deixou algumas pérolas do livro em si, né, que você falou sobre autoridade conquistada, falou sobre liderança servil, sobre transferência de unção. Enfim, eu já percebi que esse assunto é um assunto que daria para umas 50 lives. Com certeza. Mas flua aquilo que está no teu coração hoje, que está ardendo, porque se está ardendo é para jogar para fora, né? E eu estou aqui para aprender, tá bom? Bom, vamos aprender juntos, né, um com o outro aqui. Bom, quando você direcionou a nossa conversa para discipulado, eu me senti mais em casa ainda, porque essa questão é central na minha mente, no meu ministério. Quase sempre tenho saído muito de Ribeirão Preto. Eu sou, antes de tudo, um pastor local, tenho um rebanho a cuidar. Tudo que eu ensino para fora, a autoridade que eu sinto é porque, de alguma forma, está funcionando aqui. E, então, nada é teoria, né? Nada é conto de fadas também. A gente não tem varas mágicas que fazem as coisas acontecerem rapidamente, né? O fator tempo também faz parte do processo de Deus. Mas discipulado é um assunto central no plano de Deus. Então, conversar sobre isso é muito especial. Eu tenho escrito alguns livros. Aliás, ontem, anteontem, aliás, anteontem e os 2 dias anteriores, eu estava com um grande amigo, que certamente todos vocês conhecem, Luciano Subirá, e eu cito o Luciano porque ele é um dos responsáveis pelo meu ministério de escritor. Ah, é? É verdade, o Luciano não apenas me incentivou, eu brinco com ele, chegou ao ponto de me oprimir para escrever. É. Porque ele via certas coisas menores que eu escrevia e ele pedia, poxa, você tem que se dedicar mais a isso, tem que colocar minha palavra em páginas, porque a verdade é essa, você acabou de falar, né, que há muitos anos atrás, coisas que eu escrevi aqui, materiais, abençoaram o seu ministério aí no Rio. Agora eu vou te Então, falar uma coisa. Eu acredito que Luciano Subirá não deve saber quem sou eu, mas há 20 anos atrás eu fui um dos pioneiros do digital, do digital na internet, porque naquela época que não tinha vídeos, Deus mandou eu fazer um site chamado atos2.com.br e colocar estudos bíblicos. E esse site forneceu alimento para centenas de pastores, milhares de pastores durante muitos anos. Hoje nós temos eram 3 milhões de acessos por mês. E no início de tudo, eu procurei algumas pessoas para me ajudar a ser colunista do site. E eu lembro que naquela época tinha um rapaz bem gordãozão assim. Opa! E ele tinha um ministério chamado Orvalho, que ele não tinha site na época. E eu consegui o e-mail dele e falei, rapaz, você tem um trabalho bom, uma palavra boa. Você não quer escrever no meu site como colunista, não? E ele falou, tudo bem. E ele começou a escrever alguns estudos no site. Depois de um tempo ele parou de escrever. Aí eu falei, ué, cadê ele?
Aí ele já tinha criado o site orvalho.com.br. É um sucesso total, né? Então, esse mistério da escrita tem um triângulo amoroso aí. Pois é. Não, é um cara que me inspira muito e ele me influenciou bastante, né, em relação a dedicar tempo, também escrevendo, não só pregando a palavra, ensinando. E eu falo disso porque esse assunto tem sido assim a linha central do que eu tenho tanto escrito quanto saído de Ribeirão Preto para ministrar em outros lugares. Discipulado, liderança, quer dizer, tentar cavar de novo, encontrar aquelas chaves da igreja que começou tão pujante, que era ao mesmo tempo uma igreja multiplicadora, mas consistente. De verdade. Sabe, Ricardo, eu por um tempo, eu comecei muito cedo, né? Como eu falei, eu fui enviado para plantar uma igreja com 20 anos, então eu tinha muito fogo do Espírito, tinha já algum preparo, mas experiência nenhuma. Então muita coisa a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? E fazendo. Aliás, eu acho que a melhor forma de aprender a fazer é fazendo. Mas naquele começo, eu fui convencido em algum momento de que eu precisaria escolher entre quantidade e qualidade. Alguém me disse isso, me deu alguns argumentos que me convenceram. Alguém me disse, olha, se você quer uma igreja grande, esqueça a qualidade, o compromisso das pessoas e tal. E se você quer uma igreja que tenha qualidade, esqueça a multidão. E eu criei nessa mentira por algum tempo, um breve tempo, mas eu acreditei nela. Porque, e aí eu falei, bom, se eu tenho que fazer essa escolha, então eu escolho a qualidade. Eu não quero crentes que vivam de qualquer maneira, né? Quero formar pessoas que tenham um compromisso profundo com Jesus, que tenham um bom testemunho, né? Que estejam aliançados com a palavra. Comecei a investir mais sob essa perspectiva, até que a própria palavra me abriu os olhos, né? Até que eu comecei a enxergar na Bíblia que a igreja que nasceu em Jerusalém se multiplicou, era uma igreja que crescia indefinidamente, mas que tinha muita qualidade. Era uma multidão, mas era uma multidão de discípulos, né? E aí a gente mudou a chave também, claro, sendo inspirado por outros ministérios, e hoje são muitos que também têm uma expressão clara de compromisso com o Senhor. As pessoas estão sendo formadas. Então isso me seduz muito, né? E eu, assim, eu estou fazendo aqui, tentando obedecer aquilo que eu chamo de mandamento da ressurreição, né? Quando Isso. Jesus ressuscitou, a conversa dele era toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra, ou seja, quem manda aqui e em qualquer outro lugar que vocês imaginarem sou eu, e do alto dessa autoridade eu tenho uma ordem, não foi um pedido, não foi uma sugestão, eu tenho uma ordem, e de fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, né? Então, nesse sentido, nós não podemos mais tratar discipulado como um programa periférico da igreja, não é? Precisamos descer mais fundo e entender o que significa. O que eu falei para a turma aqui, tem muito pastor nos assistindo. é, Alguns dias tem uma multidão maior, outros dias tem um grupo menor, mas tem muito pastor, muito apóstolo assistindo, muitos líderes de redes ministeriais. E nós estamos, essa aqui é a live de número 95. E nós já estamos construindo um conteúdo e já falamos muito sobre 5 ministérios. Falamos sobre. Porque os 5 ministérios são os dons dados por Jesus. Falamos sobre ativação profética e dons espirituais, que são os dons dados pelo Espírito. Falamos sobre tanta coisa relevante, cura de orfandade, paternidade, mudança de mentalidade. Mas o que eu disse para eles hoje foi o seguinte: tudo isso que nós fizemos e aprendemos até hoje só tem um objetivo: nos preparar para o ID. Exatamente. E esse ID é mais do que ganhar vidas, né? Mais do que salvar gente do inferno. É formá-las, né? Quer dizer, as pessoas precisam crescer.
E eu costumo dizer que Deus só tem um plano para isso, os outros somos nós que inventamos, né? Quando Jesus disse, façam discípulos, eu gosto dessa expressão, aliás, talvez, com certeza, o meu livro mais conhecido é O Fazedor de Discípulos, né? Que é um mergulho nesse assunto. Eu gosto dessa expressão, fazer discípulos, porque ela dá uma ideia de trabalho artesanal. O discípulo você não acha, o discípulo você não ganha, o discípulo você não rouba, o discípulo você tem que fazer. É igual filho, né? Mas não só fazer filho gerar, é levá-lo a ser homem. Esse é o sentido, né, do que Jesus nos mandou fazer. Então, em primeiro lugar, é uma ordem universal, não é para alguns, é para todos os crentes. Obviamente, antes de fazer discípulos, eu preciso me tornar um discípulo, eu preciso me colocar nessa condição, né? E a partir do momento em que eu ganho uma estrutura, uma maturidade, eu tenho agora a obrigação de repetir o processo com outras pessoas. E há muita confusão sobre isso na igreja, né? Porque, por um lado, nós temos uma boa parte da igreja que pensa que fazer discípulos é simplesmente converter pessoas, né? O cara fala, eu vou ali do outro lado da rua, prego o evangelho para alguém, se essa pessoa recebe Jesus, nasce de novo, pronto. Não, Fiz já é discípulo. não Já é fez. discípulo de Cristo, agora Jesus se vira com ele. Pronto. Então não fez discípulo, né? Fez algo muito importante, que foi levar a salvação a alguém, mas o processo do discipulado vai começar a partir daí, deveria começar. É a mesma coisa que gerar um bebê e largar ele no cesto. Exatamente. A gente sabe que a dimensão completa e real de paternidade não é só gerar, né? O pai não é aquele que põe no mundo, ele é só parte do processo, né? O que cria, o que ensina, o que, né, quer dizer, ajuda a chegar à maturidade é que faz realmente o papel de pai. E para mim não existe um paralelo mais perfeito em relação a um discipulador do que a paternidade. Fazer discípulos é ser pai de pessoas, né? E um pai não faz discípulos para si. Um pai não cria filhos para si, né? Eu tenho dois aqui, uma já casada, o outro já na idade de casar, e daqui a pouco vai embora. E quando for, vai com todo o legado que eu consegui colocar neles, né, no tempo que eles estiveram comigo, porque, afinal de contas, o propósito é levar a maturidade vai se manifestar não numa independência ou numa autonomia, mas numa condição de poder gerenciar sua própria vida, né? Então, isso é muito instigante, foi o que Jesus fez e foi o que ele nos mandou fazer. Inclusive, amanhã eu vou falar sobre as 3 idades espirituais. Eu vou falar até sozinho, porque foi uma revelação que eu acho que eu preciso de bastante tempo para explorar. Mas porque João, em 1 João, ele vai dizer filhinhos, ele chama jovens e ele fala pais, né? Uhum. E esse é o desenvolvimento. Você pega o filhinho, passa pela juventude e transforma em pai. E é um erro muito que a gente comete na igreja, porque a gente pega o jovem e pensa que o jovem está pronto. Porque, olha só, jovens, vós conheceis a palavra habita em vós, venceste o maligno. Aí você fala assim, pô, peraí, o cara prega pra caramba, a palavra habita nele, tá cheio de revelação, ele expulsa demônio, venceu o maligno, vou ungir a pastor, vou botar para ser líder de célula. Só que ele ainda não chegou no 3º nível, que é pai. Porque jovem pensa nele mesmo, mas o pai pensa na multiplicação. Muito bom, é isso pai mesmo. pensa no filho. O pai fala, eu tenho que ter filho. Exatamente. Não é isso? E é isso. Então, uma parte da igreja está nessa coisa muito superficial do entendimento do que seja fazer discípulos, né? Ou ganhar pessoas, ou no máximo, às vezes eu chego numa igreja, saio para pregar e de repente pego ali o informativo da igreja e vejo lá, classe de discipulado. Eu fico logo curioso, porque falou de discipulado, eu fico curioso. E aí, quando eu vou ver o que é a tal classe de discipulado,
é uma classe de novos convertidos, né? Primeiros Só para dar os passos. primeiros passos, o beabá da fé, que também não cumpre, é só uma etapa, mas não cumpre o processo. Por outro lado, a gente tem esse tema queimado em muitos ambientes evangélicos, porque há outros que usaram o discipulado como um argumento de manipulação de pessoas. Sim. Muita gente, em nome do discipulado, se assenhorou da consciência alheia. Então, Tanto no, isso. tanto no discipulado quanto na paternidade. Nós batemos muito nisso na semana retrasada, que são os captadores de corações órfãos, né? Porque as pessoas são órfãs de natureza, e aí o manipulador, ele faz discípulos para ele mesmo, não para Cristo. Exatamente. Então, a gente tem dois extremos aí que não revelam o que Jesus praticou, né? Então, a gente precisa encontrar aí, para mim, está tão claro, né? Porque Jesus fez de uma maneira tão explícita. Ele começou o seu ministério, tinha pouco tempo, né? Foram 3 anos, algo assim, e ele tinha um projeto, para usar essa palavra, altamente ambicioso, né? Estabelecer uma organização e teria que conquistar o mundo. Então, eu não sei, talvez sem revelação, se eu fosse ele, eu contrataria uma empresa de marketing, começaria, né, em Jerusalém, alugando o cinema na praça central da cidade. Ou chamaria os rabinos judaicos que já estavam prontos na lei, Gamaliel estava lá prontinho para, né, aquela Pois é, coisa toda. fazia uma visitinha na melhor escola rabínica para pegar aqueles melhores alunos, mas não foi o que Jesus fez, né? A primeira ação dele, o primeiro momento foi, entre gente simples, buscar pessoas que tivessem um coração ensinável, ou seja, pessoas que estivessem dispostas a mudar de mente, a aprender de fato, não apenas conceitos, teoria, mas a aprender um novo estilo de vida, e trouxe essas pessoas para junto dele. E aí, nesse sentido, nos ajuda muito a compreender o processo, porque ali em Marcos 3, quando nós temos a narrativa do momento em que Jesus, daqueles primeiros discípulos, né, aqueles primeiros seguidores que ele angariou, depois de uma noite de oração, ele designou 12 desses homens, a Bíblia diz, para estarem com ele e para enviá-los a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios. Então, aí fica claro tanto o processo quanto o propósito, né? Uhum. Quando a Bíblia diz Jesus os chamou para estarem com ele, aí está definido o processo. Discipulado não é feito à distância, discipulado não é feito do púlpito, e talvez por isso seja tão desafiador. Discipulado é feito na intimidade. Eu preciso trazer pessoas para junto de mim. Andar junto, sentar junto. Exatamente. Aquilo que você fala na mensagem, andar de carro junto. Vou te ensinar como é. Eu gostei de uma coisa que você falou, porque talvez você não lembre, mas eu vibrei. Você falou assim, cara, vamos ali comigo, entra no carro aí. Vou te ensinar como é que é no trânsito. Exatamente, porque essa é a melhor forma. Quando você recebe uma fechada, é assim que a gente faz. Ó. Discipulado uma coisa de é você osmose. dar uma aula. Uma coisa é você dar uma aula de ética, e outra coisa é você viver a vida de Deus junto daquele que você quer influenciar. Uau. Né? Então, você precisa ter essa coragem, claro, aí é que está o grande desafio. Eu tenho falado de discipulado com pastores, e uma boa parte deles, na verdade, não quer se expor a esse nível, né? Até porque há riscos. Quando você oferece a sua intimidade, quando você oferece, inclusive, o seu coração, porque discipulado também é um processo afetivo, você ama os seus discípulos, deve ser assim, e nem sempre você vai colher os melhores frutos, porque depende do coração da pessoa, né? Jesus, o melhor fazedor de discípulos que já houve, ele teve um que deu errado, deu ruim, né? Que não absorveu aquilo que ele estava passando. Então, talvez por esse risco e pelo trabalho que dá, porque deu ruim, mas teve propósito. Jesus sabia que até nisso ele tinha propósito. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas o argumento é que, claro, a gente deságua, a gente se dá
né? Como Paulo diz, sente dores de parto muitas vezes por uma outra pessoa. Agora, os resultados vão depender de mais do que nós, né? Vai depender da resposta que aquela pessoa estiver dando ao depósito que ela está recebendo. Mas é necessário ter essa disposição de viver o processo, né? Então, Jesus, ele não tinha essa coisa assim. Quando um daqueles caras que estava chegando perguntou: onde é que você vive? Jesus não falou: olha, eu vivo em tal lugar, mas, sabe, eu tenho uma sala de aula. Não, Jesus chamou e falou: vamos lá para casa. Glória a Deus. Eu vou para casa, né? Glória Então, a Deus. discipulado é isso, trazer para junto com um propósito. Também não Até, é só a até uma patota. corrente que acredita, eu não sei se você concorda com isso, teríamos que ler o texto junto, mas isso fica para um outro dia, que aquela casa que quebraram o telhado lá para descer com o paralítico, que os 4 rapazes desceram pela corda, era a casa de Jesus. É bem possível, É né? porque está escrito, estando Jesus em sua casa, falar com os seus discípulos, aconteceu. Quebraram o telhado da casa, quebra a minha casa, pá. Isso aqui é para vocês mesmo. Estava cheio de gente, né? Então, bom, isso é evangelho, né? Eu esse fim de semana estava ministrando e falando da perda que a gente teve na medida em que a igreja foi deixando de ser família para ser instituição, né? Uhum. Foi perdendo os relacionamentos em troca das estruturas, dos programas. Tudo isso pode ser usado, eu tenho na minha igreja estruturas, programas, mas a essência é relacionamento. E relacionamento demanda proximidade. Então, a gente tem que, em primeiro lugar, assumir que não dá para fazer discípulos na superficialidade, com relacionamentos assim muito rasos. Você tem que realmente chamar pessoas para junto de si. Não precisa ser tão radical quanto Jesus, porque ele tinha menos tempo, né? Então ele realmente chamou os caras e dormia e acordava com eles. Agora me Tá? saltou aos olhos uma coisa, pastor. Eu sei que a gente vai batendo um papo aqui e não vai chegar no conteúdo que foi preparado no seu coração para falar, porque a hora passa e você tem muito ouro para dar. Esse povo tem que ficar com gostinho de quero mais. Inclusive, você está com o seu livro aí, ó. Tô. Segura ele aí um pouquinho, assim, ó. Uhum. Pessoal, por favor, tira o print da tela do livro aí, agora que ele vai segurar. Segura o livro aí, Acho que, pastor, por favor. acho que ele vai sair ao contrário, né? Não tem problema. Esse Tira é o o print. fazedor de discípulos, né? O Isso. fazedor de discípulos. Eu quero fazer menção também, porque é um livro que navega não no tema do discipulado, mas da liderança, né? Que foi lançado recentemente aqui, que é Liderança Acima da Média. Tira o print também, gente. Esse está fresquinho, está saindo do forno agora e já me alegrando muito com o feedback que eu tenho recebido de pastores. Ambos transitam nessa questão da liderança, mais se concentrando na formação do líder, porque, como eu ia dizendo, tem processo, mas tem propósito também. Jesus não chamou aquela turma só para ser os seus amiguinhos, né? Ele os chamou para estarem com ele e para enviá-los. Então, isso aqui tem um propósito. Eu quero enviar vocês para fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Aí você mexe com a ferida de um monte de gente nesse texto aí. Não sei se se passou na tua mente a dimensão dessa ferida. Hoje eu vi uma foto da escada do sucesso, né? A famosa escada do sucesso. Ganhar, consolidar, discipular, enviar. E o que gerou morte em muitas igrejas, na visão celular. Por quê? Porque nós aprendemos a ganhar, nós aprendemos, de certa forma, mais ou menos, a discipular e consolidar, mas na hora do envio nós não temos coragem de fazer o envio da maneira que deveria ser feito. Exatamente. Então nós discipulamos para o reino e enviamos, às vezes, a pessoa para algo que é menor do que a expectativa que nós geramos no coração dela. Então, Jesus ele tinha esse entendimento. Eu vou enviar vocês para as nações. Eu estava pensando nisso hoje. Como é que Jesus falou para os caras que não tinha avião naquela época? A visão era muito maior do que a lógica, né? E Quase falou, sempre assim. eu estou mandando vocês para as nações. É muito doido isso, não? Mas esse é o propósito, né? Gerar uma visão de fé que só pode ser conquistada no poder do Espírito, né? Aleluia. Então isso é maravilhoso, agora trabalhosíssimo, né? Porque você tem que realmente se dedicar, é bem mais fácil para nós
prepararmos um esboço, pregarmos, né? Ou para ir além, né? É mais fácil fluir no espírito e tal, quando você se compromete com pessoas de uma maneira individual. Então, isso torna a coisa muito mais comprometedora, né? Mas é o plano A. Eu digo sempre que o resto foi a gente que inventou. Jesus nos mandou fazer discípulos e a gente A vai gente ter que só encontrar. estraga. O nosso papel é não estragar o que Deus manda. É simples. Não inventar moda, né? Não inventar moda. Você deve ter visto nesse vídeo que você assistiu aí, um texto bíblico que, para mim, ilustra muito bem esse processo, que é quando Jacó e Labão têm aquela conversa. Se você me der liberdade para dar uma pincelada nisso aqui, o pessoal aí vai se lembrar, né? Jacó era um homem de Deus, queria servir a Deus, estava debaixo de um chamado, de um legado, apesar de que ele era meio afoito, queria ver as coisas acontecerem a princípio de qualquer maneira. E ele foi parar na terra dos parentes, onde se casou com a filha de Labão, com as filhas de Labão, né? Mas o momento aqui da nossa ilustração é quando Jacó chega para o seu sogro e diz: olha, eu tenho trabalhado para você muito tempo e chegou a hora de trabalhar pelo meu próprio rebanho. Eu sempre coloco esse texto como uma parábola viva, assim, que pode nos fazer entender um pouco do que está acontecendo com a igreja. Porque ali a gente tem literalmente dois pastores, né? E dois Pastores de ovelhas. perfis. Exatamente. Dois pastores de ovelhas, literais, né? Labão e Jacó. Mas com, como você disse, perfis absolutamente diferentes. Porque para Labão, ovelha significava apenas poder, status, dinheiro. Labão não tinha experiência com Deus, não tinha Não. chamado. Labão Ele estava era pastoreando para ganhar dinheiro para poder ficar famoso. Então, para ele, o que interessava era o curral cheio de ovelhas de qualquer jeito, né? Qualquer semelhança com o que aconteça à nossa volta não será mera Não. coincidência. Jacó Agora, tinha promessa e tinha uma marca de Deus nele. Por ele mais que tinha ele um não legado, entendesse, havia um destino profético na exatamente. frutificação dele. Ele tinha uma herança espiritual, seu pai, né? Enfim, tudo isso estava na vida dele. E nesse momento, ele diz para Labão: olha, nós precisamos aqui, cada um tomar o seu caminho, eu preciso trabalhar pelo meu rebanho. E combinam uma coisa absolutamente injusta, né? Porque o que eles finalmente acordaram foi: tá bom, continue trabalhando com as ovelhas. E Labão disse: daqui para frente, Jacó, as ovelhas que nascerem sem marca no corpo, né? As ovelhas que nascerem com a pelagem uniforme são suas. São minhas, aliás. As que nascerem com a pelagem pintada, né, malhada, salpicada, elas serão suas. E aí Deus já estava fazendo, porque Deus já estava dizendo assim: cada um vai ter conforme a sua espécie. Suas Pois é, ovelhas terão características da sua identidade. Tinha alguma coisa no exatamente. malhado que representava Jacó ali. Pois Deus já é. estava fazendo uma Agora, separação. do ponto de vista natural, ele estava em desvantagem, né? Porque a gente sabe que as ovelhas tendem a nascer sem marca, né? A ovelha malhada, ela é recessivo, né? O gene. Então, naturalmente falando, o rebanho de Jacó cresceria muito menos do que o rebanho de Labão. Porque é mais fácil ter ovelhas como as de Labão, sem marcas. É verdade. É Não é verdade. verdade? Mas aí veio aquela inspiração que eu sempre brinco com o pessoal, né? Foi de Deus, mas não tenta fazer em casa porque não vai funcionar contigo. Foi uma inspiração sobrenatural, né? Jacó entra no mato, colhe algumas varas, diz a Bíblia, varas verdes, trabalha essas varas, pega um instrumento cortante, faz marcas nas varas, e depois de marcadas as varas, ele põe as varas diante do rebanho. A partir dali, um milagre começa a acontecer, né? As ovelhas concebem diante das varas, e uns meses depois, quando nascem as crias, elas nascem marcadas. E alguns anos atrás, lendo esse texto, ele me pareceu assim uma parábola perfeita do processo de discipulado. Porque uma das crises que nós temos no Brasil, nós temos um volume tão grande, nós somos milhões, dezenas de milhares de crentes, né, de milhões de crentes no Brasil,
E começamos agora a causar algum impacto na nossa nação, mas ainda longe do que precisamos causar. E eu perguntando ao Senhor o porquê disso, ele me levou a esse texto uns anos atrás, né? E a resposta que ele me deu foi: Danilo, a questão é o seguinte, há muito evangélico no Brasil, é verdade, mas boa parte deles são rebanho de Labão. São ovelhas sem marca, porque são frutos também de pastores que não estão preocupados em fazer marcas, estão apenas preocupados em juntar gente. E sabe o que fez, e sabe o que fez o filho pródigo voltar para a casa do pai? É. A marca. O pai marcou o espírito dele com alguma coisa, porque quando ele estava lá, ele lembrou do pai. Eu sempre digo isso. Eu falo assim, ó, pai que é pai, ele carimba algo dentro do coração do filho. Para onde o filho for um dia, a marca vai arder e ele vai voltar. É igual Moisés com a circuncisão, quando lembrou quem ele era. Então as marcas, elas são super importantes no processo do discipulado. E os pastores, eles querem ovelha branquinha, peludinha, riquinha, boa para fazer casaco, boa para fazer tapete, mas não se preocupa que o que faz a diferença é justamente aquilo que é intangível, que o dinheiro não compra. E aí que são os homens brutos que Jesus escolheu. Agora, uma coisa que me chama a atenção, tentando falar rápido aqui para não te atrapalhar, quando você leu Marcos, qual foi o texto mesmo? Marcos 13. Marcos 13. Nós que viemos aqui de uma construção sobre os 7 montes, eu quiquei aqui porque ele disse que Jesus subiu o monte e chamou os que ele quis, e eles foram para perto dele. Então, Jesus ele pode ter escolhido pescador, analfabeto, ignorante, só que era gente que estava no monte. E monte aqui não fala de oração, aqui fala de governo, né? Jesus viu neles que, apesar das aparências, eles carregavam uma mentalidade de governo, uma mentalidade de conquista. Então, Jesus, vendo no coração, igual Davi com Jessé, né? Vendo no coração, ele falou, esses carinhas aqui, ninguém consegue ver, porque eles são tudo salpicados, são tudo manchados, mas esses têm poder para governar o mundo, só preciso de 12, aí foi. É, isso mesmo. Faz sentido? Falei alguma bobagem? Não, faz todo sentido. Aliás, eu tenho uma definição de discipulado. Eu digo que discipulado é o encontro de um líder com coração de servo, entre um líder com coração de servo e um servo com coração de líder. Então, quando esses dois se encontram, aí vai dar certo. Essa matemática aí vai fechar. Fantástico. Né? Fantástico. Mas, principalmente, a questão de que as pessoas sejam formadas. Né? Quando eu falo de marcas nesse contexto, é de que as pessoas sejam formadas, que o fruto do Espírito seja desenvolvido na vida delas, né? Porque nós não podemos desprezar essa multidão enorme, né, de crentes que há na nossa nação. Eles têm muita paixão. Eu não desprezo isso, né? Quando eu falo das ovelhas sem marcas, eu não estou falando necessariamente de falsos crentes ou falsas igrejas. Eu estou falando de pessoas que amam, têm até paixão por Jesus, nasceram de novo, mas que justamente por não terem sido formadas, elas não desenvolvem o fruto do Espírito, elas não têm maturidade na palavra e elas não têm testemunho. Então o cara põe uma Bíblia debaixo do braço, vai para o culto domingo, ele adora com intensidade, ele ouve a palavra e dá aleluia, mas na segunda-feira ele esquece a Bíblia e ele faz negócio como os outros fazem, ele trata a esposa dele como os de fora tratam, porque ele não foi formado em nada. E esse é o processo do discipulado, né? Quando Jesus disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ou seja, viver a vida de Deus. Isso precisa ser ensinado. Não basta ensinar numa classe, na teoria, no púlpito. Tem que ser ensinado também na prática. Por isso, a necessidade de convivência. Você falou sobre 3 princípios que eu anotei nessa questão das varas. Não sei se vai dar tempo de nós pincelarmos eles, que é a maleabilidade, a diversidade e a transformação. Exato. Porque ali as varas, no caso, né, fazem a figura do discípulo, e Jacó faz a figura do discipulador. O que Jacó fez para ter um rebanho que se multiplicasse com padrão?
ele trabalhou referências para o rebanho. Ele colheu as varas. E depois de colher as varas, ele trabalhou as varas. E quando elas estavam prontas, ele expôs as varas como dissipadores de influência sobre as ovelhas. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta, eu posso todos os domingos pregar a uma multidão. Eu prego aqui a milhares de pessoas todos os domingos. Mas isso não é suficiente para formar essas pessoas. Eu preciso trabalhar com algumas referências. Por isso que eu digo que o meu principal trabalho aqui não é administrar uma igreja relativamente grande ou pregar. O meu principal trabalho é formar junto de mim referências, pessoas que possam reproduzir a minha visão, a visão que Deus plantou no meu coração. Não só em termos de estratégia, visão celular, estudo, mas visão de vida cristã, visão de casamento, visão de integridade, enfim, tudo que envolve o testemunho cristão. Então, é interessante porque a primeira coisa que Jacó fez, a Bíblia diz que Jacó colheu varas verdes, e aí que estão os princípios, né? Da maleabilidade. Ele buscou varas verdes. Por quê? Porque varas verdes são maleáveis. Você pode cavar nelas que ela não vai oferecer resistência. Se ele tivesse colhido varas secas, então ele teria muita dificuldade e provavelmente não conseguiria esse êxito, né? E essa é uma primeira lição. Às vezes a gente até quer fazer discípulos, mas a gente fica insistindo com gente que não tem um coração maleável. O discípulo que não tem um coração de discípulo nunca será discípulo. E se perde muito tempo, às vezes, na imaturidade, porque os sinais são revelados logo no começo. Deus revela rapidamente quem é maleável e quem não é. Só que às vezes você pensa, não, mas eu vou lutar, e você sabe que vai conseguir, você vai conseguir uma farpa enfiada na sua mão, tentando arrancar casca de cana seca. Pois é. E assim, a verdade é que nós nos impressionamos muito com o talento das pessoas, né? Então, se chega alguém com talento, alguém impressionante de alguma forma, você já elege essa pessoa como uma prioridade do seu ministério. E nem sempre o talentoso é quebrantado. Então, o talento é muito bem-vindo, né? Eu não tenho nada contra o talento. Os meus discípulos, eles são talentosos, mas eles não foram escolhidos, não é, pelo talento que tem, eles foram escolhidos pelo coração que Até porque talento se aprende, talento se desenvolve. Nós precisamos de pessoas moldáveis para colocar o talento dentro delas. Exatamente. Então, foi o que Jesus fez. Por que ele não foi numa escola rabínica, como a gente brincou? Porque ele ia provavelmente encontrar um bando de cabeção cheio de si, cheio de religião, e indisposto a mudar. Ele foi, então, à Galileia dos gentios, buscar gente simples, mas de coração aberto, né? A única virtude, a grande virtude, porque tem gente que pensa assim, que aqueles 12, né, foram os vencedores de um grande vestibular para serem os apóstolos de Jesus, né? Mas, na verdade, o único critério que o Senhor buscou na vida deles foi o quebrantamento, de deixarem tudo que eles tinham para seguir Jesus. Entrega, disponibilidade. Disponibilidade, né? Então vamos para diversidade, senão não vai dar tempo. E aí a Bíblia diz que as varas de Jacó eram diferentes também, né? Varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano. Você sabe que eu nunca tinha, eu também pulei aqui porque eu nunca tinha visto isso. Eu pensava que era só um tipo de vara. Era vara. Pois é. A Bíblia é cheia de detalhes, né? 3 tipos de vara. Isso fala de diversidade, porque a proposta do discipulado não é formar crentes em série. Isso é um outro equívoco que certos ministérios cometem, né? Você chega em determinados ambientes e você vê que os liderados são uma caricatura do líder, porque uma cópia você não consegue fazer. Então, até os trejeitos do líder, até o sotaque do líder, eles reproduzem. E a proposta não é essa. O discipulado, eu não sou fazedor de discípulos para gerar pessoas parecidas comigo. Não.
elas têm que ser parecidas com Jesus no caráter, e obviamente eu preciso encarnar esse caráter, mas a personalidade delas, o temperamento delas, o dom delas, precisa ser respeitado e valorizado, né? Então eu tenho aqui uma equipe, a igreja aqui, nós somos uma igreja em células, né? E já uma multidão, e eu tenho uma equipe aí de 13 líderes principais comigo, são meus discípulos diretos, né? E nenhum deles é igual ao outro, e todos eles são diferentes de mim, graças a E Deus. se completam. Exatamente, eles me completam, eles têm certas qualidades que eu não tenho e que eu estou dando corda para que se potencializem cada vez Uau. mais, né? Então, essa questão de nós abrirmos a mente, entendermos que a diversidade no sentido de dons, de talentos, é claro, tem que haver unidade de visão, de coração, mas diversidade no sentido de manifestação, porque é isso que manifesta a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus, como a gente encontra na palavra, né? Então, esse processo é um processo desafiador, mas maravilhoso. Jacó pegou essas varas diferentes, maleáveis, e aí gastou tempo, suou a camisa com elas, né? Cavando, cavando. E é interessante que a Bíblia diz que ele cavou as varas, né? Que ele fez riscas abertas até aparecer a brancura das varas. Glória a Isso é Deus. bonito. Glória Porque a o que é a Deus. brancura das varas? É aquilo que é precioso, mas que está dentro das pessoas. Eu sempre digo, olha, se você nasceu de novo, todas as virtudes de Deus estão dentro de você, porque o Espírito Santo, que é Deus, está dentro de você. Então o amor de Deus está dentro de você, a paciência de Deus está dentro de você, a unção, o poder, está tudo aí dentro. Qual que é o problema? O problema é que está dentro. E fora o que tem? Tem casca, tem carne, né? E que precisa ser trabalhado, precisa ser agredido para que a brancura apareça. Então esse Agora, é o problema. deixa eu te perguntar. Você já ouviu falar da visão do purê de batatas? Fala aí, assim, eu tenho algumas ilustrações aqui na mente, mas acho que É sei porque que você vai falar. tem um dos modelos de crescimento de igreja trabalha muito com esse tema, do purê de batatas, que você descasca as batatas, a unidade está em tirar a casca, botar na panela, papapá, diferença de união para unidade, união é Sim, tá aqui. Uma vez eu falei para o líder desse movimento, porque eu ouvi pregando pessoalmente, né, que foi o pastor Abe Uber, eu ouvi pregando pessoalmente sobre a visão do purê de batatas, que as batatas têm que ser descascadas, colocadas no fogo, na água, para gerar unidade. Só que aí eu tive uma experiência na igreja que eu pastoreava, eu fiz um almoço, e eu falei para a turma, vamos descascar bastante batata aqui para poder fazer o almoço para servir para a comunidade. Pastor Danilo, eu peguei uma batata grande, bonita, e quando eu comecei a descascar a batata, apareceu um buraquinho dentro da batata. Desse buraquinho pulou no meu peito uma lacraia desse tamanho. uau, Eu desviei, caiu no chão. Eu não sei por onde aquela lacraia entrou. Mas no mesmo momento eu mandei um e-mail, na época eu tinha um e-mail do pastor Ebi Uber, e eu mandei e falei assim, amigo, a visão do purê de batatas é tremenda. Mas muitas vezes quando a gente está descascando a batata, tem mais lacraia que aparece, pula em cima de nós, a gente tem que ficar muito atento para isso. Porque o que eu estou dizendo, até achar a brancura da vara, nós nos deparamos, nós que somos discipuladores, temos que ser corajosos e decididos a enfrentar essas lacraias, porque a brancura não vai aparecer na primeira raspada, não. Faz sentido? não, com certeza, dá trabalho, né? Dá trabalho. Jesus teve muito trabalho com aqueles 12 que ele discipulou, né? Eu sempre brinco dos episódios, né, que a Bíblia conta, que a gente olha assim com um olhar meio romântico, mas a turma deu trabalho, né? O João, por exemplo, que era aquele cara tão docinho no final, que dizia, filhinhos, né? Essas coisas vos escrevi para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado. Tão doce o João,
mas quando chegou na equipe de Jesus, era um galinho de briga, né? Ele recebeu logo um apelido. Olha, seu nome, você e seu irmão são os filhos do trovão. Vocês são. Era um irmão Boanerges. que queria fazer fogo do céu e acabar com a raça dos samaritanos, né? Então, esse processo de transformação, mesmo com pessoas Uma coisa linda. quebrantadas, não é um processo fácil. Porque Muito quando lindo. você, no bom sentido, quando você fere a carne das pessoas, quando você exorta, quando você diz para alguém, ei, não é assim que se faz, você tem que mudar, isso gera alguma resistência, algum desconforto. Discipulado não é confortável, nem E, para quem exerce o papel de discipulador, nem para quem está sendo discipulado. e inconscientemente, eu sei porque eu sou analista comportamental formado e analista transacional. Inconscientemente, eu sei que o nosso subconsciente não quer que a casca seja tirada. Sim, Então, uma coisa que eu ensino nos treinamentos é que um relacionamento pode ser de um psicólogo com o cliente, de um vendedor com uma pessoa, do marido com a mulher, do coach com o cliente e do discípulo com o discipulado, só vai ser legítimo quando as essências se encontrarem. uhum. Eu falo Sim. muito sobre o encontro entre as essências. O que é o encontro entre as essências? É quando eu tiro a minha persona. Quem é a persona? É essa pessoa que eu botei aqui para poder me apresentar bonito para o pastor Danilo a primeira vez. Cabelinho arrumadinho aqui, a bandeirinha do Brasil. Essa é a minha persona. A pessoa, que é a revelação da minha identidade, nós vamos, quem sabe, um dia ter batendo um papo sentado no sofá e nos aproximando. E aí as essências se encontram e essa é a vara branca pronta para ser discípulo. Exatamente. E aí tem poder, porque uma pessoa formada, né, quer dizer, com o caráter de Cristo exposto, com o fruto do Espírito, né, com a unção, porque aí tem outras coisas também que dentro do discipulado precisam ser trabalhadas, né, transferência de unção e tanta coisa. Quer dizer, essa pessoa, quando chega nesse nível, que não é o nível da perfeição, mas é o nível da maturidade. O que é maturidade? Maturidade é, em primeiro lugar, estabilidade e é capacidade de reprodução. Então, a pessoa chegou nesse nível, ela pode reproduzir o processo com outros. Quando as varas estavam prontas, Jacó as expôs, né? Diz que ele as colocou diante do rebanho. E aqui está uma outra barreira que os pastores precisam vencer, muitos deles. É porque eles não confiam, né? Alguns deles estão marcados, traumatizados por divisões, por traições. Então, na hora de pegar a vara formada e colocar diante do rebanho, ele retrai, ele permanece um líder centralizador, onde tudo tem que ser a partir dele, porque ele tem medo de oferecer outras referências para a igreja. E quando ele faz isso, ele entra no modo Moisés antes de Jetro, né? Ou seja, ele vai fazer tudo até morrer e matar o seu rebanho, porque ele está sozinho. Ele não se replicou no sentido de visão na E vida de quando outros. ele morrer, o legado sim, é sepultado junto com ele. A história é sepultada junto com ele. Acaba tudo. Isso é Se triste você não demais. transferiu uma visão para alguém, ou melhor ainda, para um grupo de pessoas, acabou. Seu ministério pode ser espetacular, né? Os resultados imediatos podem ser, assim, marcar um tempo, mas ali adiante tudo desapareceu porque você não se preocupou com a sucessão que é feita pelo discipulado. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa muito triste para vocês. Não quero ninguém botando carinha de triste. Aceita que dói menos. Faltam 4 minutos para acabar nossa live. Passa muito rápido. Então, para mim é uma alegria muito grande que algumas pessoas que ainda não conheciam o pastor Danilo o conheçam. Vocês vão fazer um favor para mim. Assim que acabar a live, vocês vão segui-lo no Instagram dele e vão perguntar, de alguma maneira, como adquire esses livros, para que vocês adquiram. Nós estamos na semana do discipulado. E se você gosta desse tema discipulado, toda semana eu tenho eu tenho um grupo de convidados para um tema. E nessa semana nós teremos vários convidados relevantes aqui. O apóstolo Tom Sampaio, teremos o Éder Gregório, que vocês já conhecem,
o apóstolo Ricardo Wagner. Vai ser uma semana fantástica. Então, quem quiser participar também, é só seguir o meu Instagram, que é Ministério Ricardo Ribeiro, agora também, para não esquecer. E amanhã às 18 horas nós vamos voltar. E, meu querido pastor Danilo, esse charme, humildade de pessoa, como eu tenho aprendido contigo há tantos anos, agora um pouco mais. Esses últimos 2 minutos, por favor, faça suas considerações finais à vontade. Não, só agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de falar aí com o pessoal que anda com você, dizendo que a gente está aqui em Ribeirão Preto, procurando servir ao corpo de Cristo, uma visão de reino. Não estou construindo uma denominação, qualquer coisa pessoal, né? Então, a gente está aqui querendo cooperar para que a igreja cumpra o seu papel. O pessoal, adiantando aí, se vocês quiserem anotar o site selaproduções.com.br, Selah com H no fim, SELAH, Produções, tudo junto, .com.br. Por esse site, todos os nossos materiais, esses livros que eu citei, outros materiais de formação de líderes de célula. Quem puder, digita aí rapidinho, gente. SELAH produções.com.br. Sem o cedilha e sem o tio, tá? É SLAH producois.com.br. Isso. Printam a tela, gente. Printam a tela aí e façam... absorvam esse conteúdo, porque discipulado raiz hoje está em extinção. Nós precisamos desse material. Mas nós vamos reverter isso e já já a igreja brasileira vai ser modelo para as nações do que significa fazer discípulos. Eu creio nisso, meu amigo. Meu pastor amado, muito obrigado. Que o Senhor lhe dê todos os galardões desse seu tempo de 1 hora investido conosco aqui. Eu só tenho palavras para agradecer. A partir de agora, estar orando ainda mais pela sua vida, tá bom? Obrigado, querido. Foi uma oportunidade para mim. Eu cresço muito com esses bate-papos. Um beijo no coração. Um abraço. Paz a todos.